Faz tempo que eu não gravo. Vamos continuar lendo 1 Coríntios agora. 1 Coríntios capítulo 8. Deus Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a ler e interpretar de acordo com o verdadeiro sentido dos seus textos, Senhor. Por favor, me ajude a ser inspirado pelo Espírito Santo para explicar ao povo. Suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. 1 Coríntios 8, vou começar a ler de acordo com a nova versão internacional. Às vezes eu posso pegar algum outro texto de outra versão. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Eu vou dar uma paradinha aqui para já ir comentando, já poder comentar. Então ele diz que vai falar sobre os alimentos sacrificados aos ídolos, né? O conhecimento, ele traz orgulho. A pessoa diz que sabe muita coisa, que sabe tudo, a pessoa fica orgulhosa, nariz empina, né? Mas o amor edifica, então nós temos que ser humildes e confiarmos em Deus, que Deus é amor, e Ele é quem vai nos ajudar a entender as coisas, né? Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, quer dizer, quem acha que já chegou no pleno conhecimento está sendo arrogante, está ignorando a Deus, né? Mas diz o seguinte, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então Deus sempre vai estar nos orientando, né? Não devemos, por exemplo, quando recebemos orientação de alguém, às vezes Deus pode estar usando a pessoa e se nós formos arrogantes e acharmos que a gente conhece tudo, nós vamos provavelmente estar ignorando o que Deus está querendo nos ensinar de acordo com a sua palavra, né? Então vamos ver aqui, verso 4. 1 Coríntios 8, 4. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, eu estou dizendo aqui que na NVI tá entre aspas, viu? Verso 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só mediador, um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esses alimentos como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Então, olha só, nós temos que ver devagarinho isso aqui, porque muitos estavam sendo evangelizados na época do apóstolo Paulo. Naquela época haviam muitas religiões, né? Religiões dos romanos, a religião dos gregos, né? Então, olha só. Contudo, nem todos têm o conhecimento. Ele está dizendo aqui, nós temos o conhecimento, mas nem todos têm esse conhecimento. De que só há um Deus, que Jesus Cristo é um só Senhor, né? Que é um só Senhor, Jesus Cristo. Então, alguns ainda habituados com os ídolos, então, às vezes as pessoas estão vindo para a igreja e estão acostumados com os ídolos das religiões deles, né?
Então, ó, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como uma consequência, como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Então, olha só. Verso 8. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir vocês, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado aos ídolos? Então, olha só, ele está dizendo o seguinte, eu acho que isso é mais difícil acontecer hoje em dia, porque é muito difícil você encontrar alguém indo a um templo pagão hoje em dia, né? Um local onde esteja cultuando algum outro deus, né? Algum deus que não seja o Deus Criador, né? Mas olha só, ele está dizendo o seguinte, que nós temos liberdade para comer o que quisermos, né? Mas ele está dizendo que o apóstolo Paulo, na época dele, haviam outros templos e outras religiões que não eram do cristianismo. E ele diz o seguinte, que naquela época ainda haviam novos cristãos que tinham a cabeça fraca ainda. Ele diz aqui no verso 8 que a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus, não seremos piores comermos, nem melhores comermos. Quer dizer, comida é comida, não tem problema nenhum. Mas ele falou o seguinte, que nós temos que tomar cuidado, que essa liberdade que nós temos em comer não se torne um motivo para que o fraco tropece. Então, por exemplo, creio que seria de bom grado que ninguém comesse um alimento que fosse sacrificado a um ídolo pagão, né? Vamos para o verso 10. Então, olha só, porque se alguém tem consciência fraca, ver você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? Né? Sim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Porque você sabe que isso não tem motivo nenhum, não tem problema nenhum, mas para ele que é fraco faz uma grande diferença. Verso 12. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Então, só porque um irmão é fraco, você vai estar pecando contra Cristo. Então, é por questão de consciência. Verso 13. Portanto, se aquilo que eu, como leva o meu irmão a pecar, a versão aqui NVI não está muito legal não, deixa eu ver outra versão. Verso 13. Se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. A NVI, o verso 13 está meio estranho. Na NVI está escrito assim, portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão pecar. Tá. Nesse caso, comida sacrificada a ídolos, o que é mais difícil hoje em dia, né? No Brasil, quem é que vai num açougue e vai comer uma comida que vai estar sendo sacrificado para um outro ídolo?
Tem um outro texto que o apóstolo Paulo diz o seguinte: se você vai no mercado e o açougue disserem assim, essa comida está sacrificada ao meu Deus tal, né? Então o apóstolo Paulo diz assim, então não, né? Mas ele diz assim, quando você for a um açougue, por exemplo, compre tudo sem nada perguntar. Hoje em dia é mais difícil ter isso, né? Mas outra coisa que nós devemos pensar é o seguinte, uma coisa que é mais comum no Brasil, por exemplo, é a bebida, né? Então muitos chegaram ao Evangelho e eram alcoólatras, né? E esse texto, por exemplo, ele serve para a questão de nós termos uma certa consciência de que se um irmão era alcoólatra e vê você, por exemplo, beber uma garrafa de vinho, um copo de vinho, mesmo sabendo que se você beber e não ficar alcoolizado, não ficar bêbado, por isso que até hoje em dia se fala, né, que beba com moderação, com consciência, né? Mas para aquele que não tem problema com isso, por exemplo, aquele que tem problema com isso, teve problema com bebida, isso vai enfraquecer o irmão. Então, por causa da sua consciência, não faça isso contra o seu irmão, porque senão você vai pecar contra Cristo. Senão o outro vai voltar a beber, né? Para que você não sirva de mau exemplo. Vamos para 1 Coríntios 9. Vou dar uma pausa. 1 Coríntios 9. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Aqui é o apóstolo Paulo falando para os coríntios, tá? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, olha só, os outros não consideravam o apóstolo Paulo como apóstolo. Certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? O direito de comer, beber, de levar conosco uma esposa. Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Verso 7. Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem serve como soldado às próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Está certo. O apóstolo Paulo ele está defendendo a questão de trabalhar para o Evangelho, né? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa. Ele também está falando em relação à lei, né? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Bom, ele está falando aqui de receber salário, né? Ele sendo apóstolo, ele está falando de salário, né? E interessante que você vê que o apóstolo Paulo também tem bom senso de humor, né? Não, é certamente por causa que ele o diz, né? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm o direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo
para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo estava falando o seguinte, que os outros apóstolos recebiam sustento da igreja, ele deu todo o argumento sobre quem trabalha deve receber, né? E ele até falou, é de bois que nós estamos falando, ele estava falando do apostolado dele, né? Verso 13. Vocês não sabem que aquele que trabalha no templo alimenta-se das coisas do templo? Está falando do templo de Jerusalém e tal, né? E naquela época o templo ainda estava de pé, né? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Então ele estava dizendo que ele não estava pedindo salário. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, né? Pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Deus impôs ao apóstolo Paulo a pregação do Evangelho, né? Mas, veja só, verso 17. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como que prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que, pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. É que o apóstolo Paulo, ele era um judeu, ele se tornou convertido ao Evangelho, à Nova Aliança, né? Então, quando ele pregava para judeu, ele falava como se fosse um judeu, né? Para os que estão sem lei, como eu e você, os gentios, né? Debaixo os gentios convertidos a Cristo, né? Então, para os que estão sem lei, tornei-me como um sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, assim como eu e você, os gentios, né? A fim de ganhar os que não têm lei, né? Estamos sob a lei de Cristo, mas não a lei do Velho Testamento, tá? Verso 22. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem, dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal forma que alcancem o prêmio. Então ele está fazendo uma comparação como uma Olimpíada, né? Nós temos que correr como se nós fôssemos os que chegariam primeiro, né? Todos os que competem nos jogos submetem-se a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Para nós, o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, uma coroa celestial, não uma medalha, né? Que a medalha aqui no mundo, na verdade, não presta para nada, né? Sendo assim, naquela época eles colocavam uma coroinha na cabeça, né? Que era uma planta e logo se estragava, né?
Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Por exemplo, nas Olimpíadas tem os caras que treinam lá, esmurrando o ar, né? Então não é sem propósito, né? Mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então ele está falando da, da dureza para ele, o que era trabalhar para Cristo, sendo alguém que vivia do Evangelho, mas na verdade o apóstolo Paulo ele era fazedor de tendas, né? Ele tinha uma profissão, né? Vou parar aqui por aqui. Deu para entender bem aqui, né? Deus abençoe. 20 minutos.